Esta foto que nós estamos vendo aqui à minha direita é de uma página, a página 1066 da Bíblia Almeida, Revista e Corrigida de 1969. É uma Bíblia que nós temos aqui. E essa Bíblia, em 1 João, no capítulo 5, versículo 7, nós podemos ler: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E estes são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. 1969. Só que em 1993 nós temos essa Bíblia aqui da mesma sociedade bíblica que lançou esta Bíblia em 1969, e nós vamos aqui para 1 João, capítulo 5, versículo 7, e está escrito assim: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses três são um. E os três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes num propósito, num só propósito. Ou seja, aqui, 1993, essa sociedade bíblica, ela deixou o versículo, o verso, mas porém, note aí que tem um colchetes, antes de no céu e depois de na terra. E se nós formos no início da Bíblia, lá está dito que esse texto não faz parte dos melhores manuscritos. Ou seja, jogando em dúvida se essas palavras vêm de Deus ou não. Agora, em 2018, nós já temos aqui uma Bíblia chamada NAA, Nova Almeida Atualizada, e nós vamos procurar o versículo aqui. Até tem o versículo, mas está incompleto. Olha como que está. Pois há três que dão testemunho, 2 pontos. Aí acabou, né? Por aqui o versículo. 8. O Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Ou seja, nós vemos aqui que houve uma manipulação para extirpar, para extinguir o verso das Escrituras, esse santo verso das Escrituras sagradas. Agora, por isso que nós temos falado aqui que é importantíssimo nós termos comunhão com o Espírito Santo, porque ele é aquele que nos ensina todas as coisas. E nós que temos o Espírito Santo, nós não precisamos ficar com medo de tocar num assunto desse. Muitos pensam assim: não vou tocar nesse assunto, de repente eu perco a fé na palavra de Deus. Não é assim. A palavra de Deus é a palavra de Deus, e quem é ovelha de Jesus sabe o que é a palavra de Deus e o que não é. Nós temos uma Bíblia muito antiga aqui, de 200 anos atrás, e nós temos essa Bíblia. E em 1 João, capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, estes três convêm em um. Ou seja, é óbvio que o certo é do jeito que está aqui. O versículo completo. Quem tem discernimento do Espírito Santo e conhece toda a palavra de Deus, sabe que João realmente escreveu estas palavras, né? Estas palavras são procedentes da parte de Deus. Na verdade, se tivesse, por exemplo, do jeito que está aqui, ó, na NAA, vamos procurar aqui, NAA. Se tivesse aqui, pois há três que dão testemunho. A primeira pergunta seria: aonde eles dão testemunho? Porque tem o céu e tem
a terra. Tem o céu e tem a terra. Aonde que eles estão dando testemunho? Aí o versículo 8 diria: o espírito, a água e o sangue. Estes três são unânimes num só propósito. Aí viria outra pergunta: por que três? Por que ele coloca três? Será que ele está querendo lembrar aqui da Trindade? O Espírito, a água e o sangue. Respondendo a primeira pergunta, onde dão testemunho? Na terra. Agora vem outra pergunta: se dão testemunho na terra, esse testemunho não é dado no céu, não? Será que João não sabia disso? Ou será que aqueles que tiraram, removeram aqui, não sabemos se maliciosamente ou negligencialmente, né? Eu acho que de forma negligente, vamos falar assim, se foi por maldade ou se foi por inocência, nós não sabemos. Mas o certo é que removeram a parte que diz nessa Bíblia aqui, né? Na NAA, né? E algumas outras por aí. Removeram. Será que eles não sabem que se o testemunho é dado na terra por três, ele tem que ser dado no céu também? Como que o testemunho vai ser dado na terra se ele não for dado no céu? Um testemunho tão importante a respeito do Filho de Deus? E se nós formos para a palavra de Deus, queria mostrar só alguns versículos aqui da palavra de Deus. Vamos mostrar esse aqui primeiro, Lucas, né? Vamos lá, vamos aumentar aqui, Lucas, capítulo 11, vamos para o verso de número 2. Jesus ensinando os discípulos a orarem. E ele lhes disse: quando orares, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então observe que há uma ligação da terra com o céu. A vontade de Deus tem que ser feita não é só na terra, é no céu também. Jesus poderia ter ensinado os discípulos a orarem e dizer: seja feita a tua vontade só na terra. No céu não é preciso dizer não que todo mundo já sabe que é feita a vontade de Deus no céu. Não, ele disse assim na terra como no céu. Vamos para outro versículo aqui. Mateus, capítulo de número 16, versículo 19. Jesus diz, aliás, vamos ler o 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que liares na terra, liar é ligar. Será liado nos céus, será ligado nos céus. E tudo o que desliares na terra, será desliado nos céus. Ou seja, ligou na terra, será ligado no céu. Desligou na terra, será desligado no céu. Interessante, né? Pois bem, eu parei aqui para mim pegar as escrituras sagradas. Estou aqui com o Novo Testamento, de 206 anos atrás. E eu me lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar aqui nesse momento do que está escrito em São Mateus, capítulo 18, no versículo... Vamos ver aqui de qual que nós vamos ler aqui em diante. O 15. Porém, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, a teu irmão ganhaste. Porém, se não te ouvir, toma ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas consista toda a palavra. E se lhe não der ouvidos, dize a congregação. E também, se também ouvidos não der à congregação, tenho por um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que liares na terra será liado nos céus. É a mesma coisa que Jesus já tinha dito.
no outro trecho que nós estávamos lendo. Será liado no céu, e tudo que desliares na terra será desliado no céu, ou seja, desligado. E digo-vos que se 2 de vós, ou seja, 2 de vós, outros, se concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estiverem congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Pronto, né? Aqui está a resposta, né? Nem precisa citar mais verso nenhum, não. Tá, a resposta está aqui. Se 2 ou 3 concordar na terra, será concordado no céu. Se 3, o Espírito, a água e o sangue, concorda na terra, há o testemunho na terra de 3, então há o testemunho lá no céu também. Então está muito claro que o apóstolo João, melhor que ninguém, né? Melhor que todos nós, sabemos que essas palavras são de Deus. Não é um mero comentário de algum escriba mal intencionado, como alguns querem que nós pensemos, né? Vamos aqui para mais um verso, para nós terminarmos aqui. Deixa eu ver aqui, se eu coloquei Lucas 11:2 nós já lemos. Isaías 66:1, vamos ler aqui, vale a pena também, onde diz: assim diz o Senhor, os céus são meu trono, e a terra o escabelo de meus pés. Qual seria a casa que vós outros me edificaríeis? E qual seria o lugar do meu repouso? Ou seja, os céus são meu trono, a terra o escabelo dos meus pés. Há uma conexão do céu e da terra. Deus criou os céus e a terra no princípio, não foi? O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E também vamos ler aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: porque também Deus o exaltou supremamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nos céus e na terra, novamente, está aqui, né? E nós vamos citar aqui apenas mais um verso das Escrituras, que é Mateus, capítulo 28. Procurando aqui, Mateus, capítulo 28, achei. Aqui está, ó. Mateus, capítulo 28, versículo 18. E chegando Jesus a eles, falou-lhes, dizendo: toda potestade me é dada no céu e na terra. Jesus poderia dizer: todo poder, toda autoridade, toda potestade me é dada no céu. Ou então só na terra. Mas ele diz: na terra, no céu e na terra. Então veja que não há dúvidas nenhuma. Eu apresentei argumentos aqui de que aqueles que ficam dizendo ou tirando, removendo essa palavra da palavra de Deus, está caindo debaixo daquela palavra que diz: ai daquele, né? Vamos ler, deixa eu dar um pausa aqui, eu vou pegar aqui. Pois bem, achei aqui. Apocalipse capítulo 22. Pois bem, achei aqui. Apocalipse capítulo 22. Versículo de número 18. Porque eu protesto a cada qual que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que neste livro escritas estão. E se alguém das palavras do livro desta profecia diminuir, Deus lhe tirará sua parte do livro da vida e da santa cidade e das coisas que neste livro escritas estão. Ou seja, estas pessoas, elas fazem isso porque não têm o Espírito Santo, não estão guiadas pelo Espírito Santo, porque se tivessem guiadas pelo Espírito Santo, não tirariam essas palavras
das Escrituras e distribuiriam a Bíblia faltando estas palavras, né? Eu estou citando só um caso aqui. Estas pessoas também, elas não têm salvação, não. Nunca foram salvas e não terão salvação, porque Deus tirará sua parte, né? Do livro da vida, não é isso que está escrito? Deus tirará sua parte do livro da vida e da santa cidade. Esses que fizeram isso e que fazem isso, não têm salvação. Deus não vai permitir eles serem salvos. Por quê? Porque diminuíram. Tiraram as palavras que são de Deus. Deus quer que esteja ali. Talvez alguém diz assim, pastor Eliezer, mas isso não faz diferença não, porque as palavras não estando ali, nós chegamos à conclusão. Mas se as palavras foram escritas pelo apóstolo João e são palavras de Deus, então elas deveriam estar em todas as Bíblias, não é verdade? É da vontade de Deus que esteja. Então, quantas pessoas aí que não conseguem de jeito nenhum enxergar que há um só Deus e 3 pessoas na divindade, que é uma unidade composta. Quantas pessoas não conseguem ver isso? E ainda não encontram esse versículo na Bíblia, que eles usam, não é verdade? Então, por discernimento do Espírito Santo, eu posso dizer para você que é do jeito que está nas Bíblias mais antigas, essa de 1969, por exemplo, da mesma Sociedade Bíblica, eu não estou citando o nome aqui, mas quem está familiarizado com o assunto sabe qual é. Por que foram tirando? Botaram em colchetes e agora em 2018 removeram. Não é verdade? Então, isso é mais um exemplo para que todos nós possamos confiar no Espírito Santo. Ou ele está conosco ou não está. Ou o Espírito Santo está comigo ou não está. Se ele está comigo, eu confio nele. Eu não vou confiar em estudos em que os outros estão dizendo. Eu vou confiar no que ele me mostra que é certo. Assim também tem que ser o irmão, a irmã. Confiar no Espírito Santo. Procurar ouvir a voz dele, se certificar que ele está contigo e ouvir a voz dele e obedecer. E deixar que ele te ensine todas as coisas. Que Deus os abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã.